Boa noite, queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que estão nos acompanhando nessa live de hoje, dia 14 de outubro. Neste mês missionário, mês de outubro. É uma grande alegria a gente poder estar voltando, né, dando o nosso boa noite ao Manuel, ao Augusto, que está nos ajudando na técnica, e também aproveito já desde já que convidar a todos que estão assistindo que possam deixar o seu comentário de onde está assistindo e também, se possível, compartilhar essa live para que mais pessoas possam ter acesso, saibam dessa transmissão neste momento. Também aproveitamos para saudar os ouvintes da Rádio Universidade que nessa quinta-feira e também no sábado terão acesso a essa transmissão. Nossa saudação a todos. E de imediato vamos aproveitar, como o Manuel Jesus sempre muito bem coloca, que a gente vai fazer visitas, né? Essa nossa live é uma live de visitas. E hoje nós vamos até Rondônia, nós vamos até Porto Velho, na Amazônia, para conversar com Dom Roque Paloski. Dom Roque, ele é natural de Lajeado, fez o seu ensino médio em Bagé e fez o curso de Filosofia e Teologia, de Filosofia na Universidade Federal, na Universidade Católica de Pelotas e Teologia na PUC de Porto Alegre. Foi ordenado sacerdote, foi pároco, trabalhou nas paróquias, melhor dizendo, de São Gabriel, de Santana do Livramento, e teve um tempo como nos anos de 1997 até 99 no projeto como missionário no Moçambique. Depois retornou à Diocese de Bagé e foi pároco em Pinheiro Machado, onde recebeu a nomeação como bispo da Diocese de Roraima. Atualmente ele é arcebispo de Porto Velho, em Rondônia. Boa noite, Dom Roque. Boa noite, Lupe, boa noite, Manuel, com quem eu tive a graça de conviver pelo menos quase 6 meses, em 1979, no seminário em Pelotas. E também boa noite para o Augusto, que faz o serviço de nos patrocinar e nos saber. Boa noite também a todos os ouvintes aí da Rádio Universidade de Pelotas e também que nos acompanha aqui Facebook, YouTube, eu não sei nada, porque eu sou um homem atrapalhado com essa modernidade. Dom Roque, primeiro, né, nosso muito obrigado por ter aceitado participar conosco. Nós, nesse mês de outubro, estamos conversando e partilhando experiências missionárias, né? Gostaria de começar pedindo que o senhor, quem sabe, pudesse comentar um pouquinho da sua experiência primeira como missionário em Moçambique, né? É um projeto que o Regional Sul 3 possui já há muitos anos, né? E vai sempre renovando, né? Enviando padres, enviando leigos para dar um apoio, um suporte nesse trabalho de evangelização naquelas dioceses. Como é que foi para o senhor participar dessa ação missionária lá na África? Manuel, Lupe e os demais que nos acompanham, permita-me tentar dizer 3 coisas antes de entrar. A primeira questão é a compreensão da missão. Porque muitas vezes nós pensamos que a missão é nossa. Não, a missão não é nossa, a missão é do Pai. E Jesus deixou isso muito claro. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ide por todo mundo e anunciai a boa nova a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ensinei. A segunda coisa, o pecado meu e talvez de muitos missionários, é nós pensarmos que a missão é fazer coisas, né? Ser um ativista, né? Ser um faz tudo. Não, a missão é o convívio, é estar junto. E aquela expressão de São Francisco de Assis é lapidar, né? Vão evangelizar, dizia aos frades, e, se preciso, use a palavra, né? Então, a missão é muito mais o testemunho. Aquilo que aparece lá na carta de Paulo VI, na exortação apostólica Evangelho Nuntiante. O mundo precisa de mestres? Sim, diz o Paulo VI, hoje São Paulo VI, mas
mais do que mestres, o mundo precisa de testemunho. E a terceira coisa é também uma compreensão distorcida. Eu vou evangelizar. E os documentos da igreja, sobretudo da igreja latino-americana, a partir de Medellín, Puebla, Santo Domingos, Aparecida, vai dizer que primeiro nós precisamos ser evangelizados. Né? Então, a missão é, sobretudo, o encarnar-se, né? O verbo se fez carne. Mas antes de chegar a Moçambique, eu gostaria de dizer também para mim que, como você dizia, foi uma experiência grande sair da região colonial do Rio Grande do Sul, porque meus avós vieram pequenos da Itália, e chegar na fronteira com o Uruguai, com todo esse retrato que nós sabemos, né, da questão, por exemplo, o Uruguai não tem Semana Santa é Semana do Turismo, então dá um nó na cabeça da gente, né, dá um nó. Então foi um aprendizado. Depois, eu tive a graça, no ano de 1987, a então Diocese de Pelotas era a igreja irmã da Diocese de Livramento, Nossa Senhora do Livramento, na Bahia. E o padre Luiz Boari, o tio, não o jovem que agora está pároco na catedral, que é o Boarão. O padre Luiz, ele brincava conosco quando estudávamos em Porto Alegre. Vocês também têm que fazer uma experiência de ir para o Nordeste. Então, quando eu concluí a teologia em 1985, a minha ficha estava um pouco suja e eu fiquei um ano de estágio probatório. E depois, no final do ano de 1986, eu recebi o diaconato e, em dezembro, a ordenação presbiteral. E daí, em agosto de 1997, eu tive a oportunidade de ir para a região, naquela região onde estava o Padre Luiz e Leigas, né, a Terezinha, que lembra o nome, outros, não sei se é Iara, estou um pouco cansado, né, que estavam lá. Então foi uma experiência muito grande, a gente que sai do Rio Grande do Sul, mesmo na fronteira, e chegar no sertão nordestino, no sertão baiano, cair no cavalo, né? Então fui aprendendo. E lá tinha, assim, ajudei em alguns municípios, nas missões populares, lá onde estava a equipe de Pelotas, em Iramaia, e aí o pároco dizia assim: agora amanhã você vai em tal lugar, lá vai ter tudo, batizado, casamento, primeira Eucaristia. E que horas é a missa? 9 horas. Quantos quilômetros são? São mais ou menos uns 30 quilômetros. Então, saindo às 7, tá bom? Não, dizia o padre Eugênio, um padre assim, italiano, Roque, não, a missa, na verdade, só vai ser à tarde, porque o pessoal vai chegando e tudo. Né? E ele dizia para mim: você podia vir para o sertão, você seria um bom missionário, desde que você deixasse o relógio lá do Rio Grande do Sul. Né? Então, a compreensão da gente, né? Aquela questão de vitalidade. Então, tudo isso foi um aprendizado. Depois, também, naqueles anos de 1987, 88, começaram a chegar acampamentos e assentamentos na região da fronteira, com tensionamento na questão da terra, e muita peleja, muita briga, muita morte, né? E tudo. E aí, na paróquia de Ilha Negra, não tinha padre, só tinha as irmãs. Então, Dom Laurindo, na época, em São Gabriel, nós trabalhávamos em 3 padres, ele pediu que 10 dias por mês eu saísse de São Gabriel e acompanhasse os acampamentos e assentamentos. Foi também uma outra grande lição. E aqui eu lembro com carinho, né, eu estou sendo prolixo, mas vocês mandaram falar, estou falando, na hora que é preparar... Não, está ótimo. Tá ótimo. E aí nós tínhamos lá em Bagé, talvez o Manuel chegou a conhecer, o Monsenhor Pedro Pastoski, que era um homem de Deus. E aí, quando o bispo me chamou para essa missão, eu ficava na casa episcopal, porque saí de São Gabriel, 150 quilômetros, e eu era na volta de Bagé, naquela região de Candiota, Ulha, nas proximidades de Bagé, os assentamentos que estavam iniciando. E aí o velho monsenhor, nos seus 85 anos, ele me chamava de senhor, né? Eu era moleque, o pessoal disse que continua moleque. Bom, aí eu disse: meu filho, o senhor, quando vai junto com esse povo, não seja moralista. Não implica com eles se eventualmente tem algum problema de bebida, alguma coisa, porque o povo é muito machucado. Tenha muita compaixão, tenha muita misericórdia. Nada de condenação. Tenha paciência, seja bondoso. Né? E isso não significa que você vai aplaudir
as coisas erradas, mas também não é uma condenação por condenação. E uma vez por mês ele fazia questão de ir para uma celebração. E me marcou muito numa fazenda onde a família tinha vendido para o INCRA, e o INCRA tinha assentado lá 40 famílias. Conquista da Fronteira, o título do assentamento que ainda existe hoje. E o padroeiro é São Roque. E aí, ele fez uma pregação tão profunda na questão da terra como caminho de vida, caminho de fraternidade, caminho de solidariedade, que a própria família, o fazendeiro não estava, mas a esposa e os filhos acabaram chorando e disseram no final: nós não tínhamos noção dessa dimensão. Estamos sofrendo porque resolvemos sair daqui, vender, não tínhamos noção dessa coisa. E toda vez ele sempre levava um saco de pão. Passava na padaria, era um saco de pão. E ele dizia: meu filho, eles vieram atrás de pão, nós temos que ajudá-los. E um dia eu, sem intenção nenhuma, foi de pesado, eu andava com um Toyota Bandeirantes, duro pra caramba, né, e tudo. Ele tinha problema de nervo ciático. Monsenhor, certamente o senhor está cansado. Isso não é pergunta que se faz, porque quando a gente faz aquilo que gosta, não cansa. Então, aquilo tudo me marcou com a missão. Moçambique foi, então, nesse aprendizado. Quando abriu a missão, o responsável pelo projeto de Igrejas Irmãs, Igreja Solidária, na época era o Sul 13, que continua ainda, o Regional Sul 13, a CMBB, e o Dom Laurindo foi escolhido. E eu tinha nem 2 anos de ordenação, me candidatei e disse: Roque, não posso mandar um padre com nem 2 anos de ordenação para uma missão tão desafiadora como essa. Mas quando você completar 10 anos, eu te dou permissão para ir. E ele cumpriu com a palavra. E eu fui. E aí foi a grande escola, né? Porque a gente, no confronto com outra cultura, vai também crescendo. Por exemplo, Moçambique, na época, 1997, o número de cristãos católicos não chegava a 13%. O número de muçulmanos estava mais ou menos essa coisa. E aí tinha cristãos de outras denominações, de outras confissões, e a grande maioria era animista, né? Quer dizer, a religião própria, né, do povo. Então, o confronto com outra cultura sempre é um grande aprendizado, E aqui eu conto uma das, como diria o nosso padre Regis, que agora está em Roma, um Fioretti, né, de João 23. E eu cheguei, nós chegamos a equipe em Maputo no dia 13 de janeiro de 1997, era na segunda de manhã cedo, saímos domingo de São Paulo para Joanesburgo, Maputo, para nós mais antigos, o Manuel Lourenço Marques, e aí ficamos até quinta-feira. Na quinta-feira fomos até a capital da província da Zambésia, que se chama Quilimane, e na sexta tardinha fomos a 365 quilômetros. No sábado, depois do almoço, eu saí caminhar um pouquinho no povoado e encontrei uma senhora, porque lá as mulheres carregam as crianças nas costas com a capulana. Uma criança nas costas, a outra no braço, e uma caminhando ao lado dela. E lá eles guardam, para nós aqui no norte chamamos de macaxeira, ali no sul é a mandioca, o aipim, secam e guardam. E depois, quando vão fazer comida, bota no pilão e faz o pirão, né, assim. E ela estava comendo com as crianças. E eu tinha recém-almoçado. E ela me ofereceu. Claro, eu era o único branco lá naquela... Tinha chegado, sabia que ia chegar o padre. Ela ofereceu: padre, o senhor aceita? Eu disse: muito obrigado. Eu acabei de almoçar como a senhora com as crianças. E ela disse: o senhor é mal educado. E aí eu fiquei assim, mas eu falei assim, normal, sem nenhuma agressividade. Desculpe, eu não tratei mal a senhora, só agradeci e disse que eu acabei de almoçar, que a senhora podia comer com as crianças. Numa outra oportunidade eu como com a senhora. Ela disse: mas o senhor é mal educado. Eu digo: tá bem, então a senhora me diga por que eu estou sendo mal educado. E aí foi o tapa, no nocaute, é isso que se diz. Ela diz assim: o senhor é mal educado porque não aceita aquilo que nós podemos dar. Então, a grande lição já começou no primeiro dia, quer dizer, aquilo que ela podia me oferecer, eu devia ter aceito na primeira momento. Então, tudo que oferecia, eu
colhia, porque era também um sinal de gratidão. Né? Então, depois da primeira missa do domingo, eu não tinha me apresentado para o bispo da diocese, que era distante, a comunicação, onde eu estava lá com os irmãos maristas, o telefone mais próximo era 250 quilômetros, né? Então era o tempo que eu tinha que escrever a carta, né? Escrevia a carta para a família, para os amigos e tudo. E aí, escutava, Manuel, a rádio de ondas curtas, né? O radinho de pilha, escutava ondas curtas, né? E sem energia, depois que nós colocamos alguns painéis solares, né? Para ter um pouco de energia na casa e tudo. E aí, eu fui celebrar a primeira missa, e durou na base de 2 horas e meia. Uma liturgia muito envolvente, realmente toca na gente. No final, o catequista disse 3 coisas. Padre, nós estamos contentes, que muito tempo que nós estamos sem missa aqui, com a guerra, toda a história. É bom saber que Moçambique se tornou independente em 1975, que não foi uma independência. Quem gosta de leitura, leia Miyamoto, autor famoso de Moçambique, um romancista, um escritor e tudo. E aí, depois da Guerra da Independência, teve a guerra fratricida entre os 2 grupos, o chamado Frelimo, né, que era o partido que governava, e a oposição se chamava Renamo. E aí foi uma guerra fratricida, violenta, que acabou, na verdade, acabou, se diz entre aspas, não acabou ainda, mas foi assinado o Acordo de Paz em 92, mas até em 1995 ainda estava tendo muitos confrontos entre os 2 grupos. E aí, no final da missa, ele diz assim: primeiro, a sua missa foi muito rápida, só durou 2 horas. Segundo, o senhor não atendeu ninguém na confissão. Nós estamos tanto sem tempo, sem padre, quando chega aqui não atende confissão, porque lá a confissão, creio que aí continua sagrada aqueles interior, né? Às vezes, chegar numa comunidade e passar toda a manhã, desde as 7 da manhã, confessando, e começar a missa já depois do meio-dia, porque o povo realmente confessa. E a terceira coisa, ele disse assim: o senhor tem que aprender a nossa língua, porque lá naquela região, no norte da província da Zambésia, muito próximo da província de Nampula, o grande grupo étnico é o Makua, mas há um grupo chamado Lome, onde é estava chamado Lome, que é uma derivação do Makua. O senhor tem que aprender a nossa língua, porque se o senhor não aprender, não adianta ficar aqui. Tem que aprender a nossa língua, porque a grande maioria não fala português. Então eu tive que me quebrar, porque eu sou ruim de ouvido, sou tudo. Né? Eu era quase um papagaio. Né? Não, o que eu fiz? Né? Depois de um mês, peguei um padre moçambicano que fez a gravação das orações, dos mandamentos, né? Eu estava com um folheto na mão, e aí eu ia ouvindo, né, pelo gravadorzinho, então o gravador para a rádio, né, você que sempre transitou na comunicação. Então, foi assim. Mas foi uma experiência muito rica. Fantástica. Eu também trabalhava numa escola sem internato. Na verdade, eu era professor de matemática e educação física, né? Tudo. Mas numa experiência assim, muito de proximidade, né? Porque um povo muito machucado. E também ajudava muito na questão lá não se chama lavoura, né? Então, ele era um semi-internato, tinha que produzir para eles comerem, aquela fome, né, desesperadora. Então, eu ajudava muito na questão da lavoura, então, porque eu sou filho de agricultor. Então, foi uma experiência muito bonita. Eu queria ter continuado lá. Mas, então, o Laurindo insistiu para me voltar, porque ele queria que eu fosse cuidar do seminário. Mas eu disse, olha, 3 anos fora, esse pessoal, esses meninos que estão aí na filosofia e teologia, estão afinados, né? Chega a gente, né, para pegar e acompanhar um seminário, tu está deslocado. Eu digo, eu preferia numa paróquia. Tá bem, você está me deixando na paróquia. Depois ele disse, estou arrependido, porque o pessoal tem insistido que tu devia ter ficado lá, eu vou te liberar. Mas ele foi transferido para Foz do Iguaçu, e nós ficamos vacantes lá em Bagé, e aí chegou o Dom Gílio, e quando me apresentei para ele, disse, estou sabendo, e o regional já me falou que você é candidato, mas segura mais um ano. Né? Isso era
2004, e quando foi 2005, me preparava em 2006 para voltar para Moçambique, eu recebo uma carta que é para ir para Roraima, e pronto, né? Acabou o sonho da missão. Mas eu louvo e bendigo a Deus por uma experiência uma escola, né, de aprendizado no convívio, no confronto com outras culturas, né? E também nós temos assim a tendência de achar que, como éramos pelo menos a maioria de católicos, e tu conviver numa realidade bem diferente, de modo especial, com outras compreensões de mundo e de filosofia de vida. Mas tudo é graça, como conclui o livro Diário de um Pároco de Aldeia. Dom Roque, boa noite Lupe, boa noite Augusto. Olha, fantástico ouvir a sua narrativa, né? Já tem muita gente lhe mandando abraço. Está conosco o Daniel Kurtz, da Rádio Universidade, dando boa noite. O Sérgio Weisman, que é irmão do padre Flávio Weisman, que o senhor deve ter conhecido, que já faleceu, está dando boa noite aos amigos, está em Porto Alegre. A Sandra Denise Bálsamo Espinosa, boa noite. A Maria Fanny Lamper, boa noite, Lupe, Manuel Jesus, Augusto, é sempre com alegria participar com vocês. A Jane Cristina, boa noite a todos. A Sandra voltou, sempre muito bom estar com vocês. A Dona Leia, boa noite. A Helenice, boa noite. Padre Tarcísio, boa noite. Dom Roque, aos amigos Lupe, Manuel Jesus, uma ótima live pelo compartilhar. A Dona Leia, seja bem-vindo. Dom Roque, boa noite. O Padre Martim Lenz, boa noite a todos. A Vanusa, boa noite. Que alegria a presença de Dom Roque Paloski. Padre Martinho, boa noite, Dom Roque. Maria Fanny, que emoção ir tão longe hoje, ver Dom Roque, nosso querido sacerdote. Padre Roque, houve uma época em que, antes de ir embora, eu ouvi que graças estavam alcançando pelos pedidos dele a Deus. Ele é especial, então ouvir, ele é graça de Deus. Olha aí. A minha irmã Leonice, boa noite a todos. A nossa parente Marilene Scher, somos ouvintes assíduos. A Dona Maria Olari, mais uma grande bênção esta noite. A Dona Leia, muito bom participar dessas lives, através das quais nos permitem conhecer os trabalhos missionários em todo o nosso país, como em outros países, em especial nesse mês das missões. A Roselaine, boa noite a todos. Eduardo Neves, boa noite. Cleonice Soares, boa noite. Helenice, uma emoção assistir Dom Roque. O senhor foi o celebrante do meu matrimônio lá em Santana do Livramento. Nos disse que foi o primeiro matrimônio a celebrar em 10 de janeiro de 1987. Helenice, hoje meu marido e eu moramos em Pelotas. Maria Fanny, Dom Roque, o Monsenhor Pedro Vastovic foi meu pároco na Mata, parece ver ele muito amigo do meu pai. Gisele da Costa Galho, boa noite, e o Padre Ivo, boa noite. Dom Roque, que bom que o senhor está conosco hoje. O senhor continua tomando chimarrão? Olha, Manuel e demais, Lupe, Augusto, os que nos acompanham, eu não vou citar o nome dos meus irmãos e irmãs que estão mandando saudações. Claro, foi em 1997, eu fui substituir o Padre Alves, que faleceu há pouco, e lá na paróquia Santana de Livramento, e aí acabei celebrando Leonice, o casamento, né? Uma alegria, que Deus abençoe e consagre a família. Também o Padre Martinho, tenho gratidão, porque ele foi reitor do Pio Brasileiro, depois trabalhou muito na questão da promoção da solidariedade na CMDB. Enfim, Manuel, eu gostaria de dizer assim, quando eu fui nomeado para Roraima, no Roraima eu vivi um tensionamento muito grande. Tanto é que eu acabei fazendo a ordenação episcopal lá em Roraima. Foi difícil, porque nós convidamos na época Dom Jaime, que ele era o presidente da Comissão Episcopal da Amazônia. Queria assim, dizer isso, do grande trabalho que ele fez nessa perspectiva da Amazônia. E depois eu queria um tempo para falar um pouquinho sobre como a Amazônia foi também sofrida nesse processo da presença da Igreja. Então, Dom Jaime foi o presidente principal da celebração da minha ordenação episcopal. E o então arcebispo de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, deu a posse durante a celebração, né, porque tem essa dinâmica, né, do sábado vão ter a ordenação
do nosso padre Antônio Fontinelli, que era o pároco da catedral, foi nomeado bispo lá em Humaitá, né, são 200 quilômetros daqui. E aí, Dom Luiz, eu já tinha falado com ele no encontro que eu fui em Brasília. Eu digo, olha, Dom Luiz, eu estou designado para lá, eu sou um gaúcho grosso, eu não sei o que vou fazer lá em Roraima. E ele, assim, muito jocoso, mas também muito focado, disse assim, Roque, você não passa nada. E eu fiquei assim, com cara de besta, já vi a cara de besta mesmo, fiquei mais cara de besta ainda. E ele disse assim, eu vou lhe dizer aqui, estava também Dom Jânio por perto, aquilo que eu digo para todos os missionários que chegam em Manaus. Primeiro ano, boca fechada, olhos abertos e ouvido atento. E aí ele, para emendar um pouquinho de provocativo, disse, e ainda mais, tu vai ser o bispo de lá, não enche a paciência de quem está trabalhando, saiba valorizar os missionários. E no dia da ordenação, ele disse assim, bom, uma coisa ele disse, o Roque, não vou repetir, assim, naquele estilo assim, muito afável, né, na celebração, ele disse, eu vou dizer só duas coisas, muito rápido. Primeiro, tu deixas de tomar o chimarrão e aprenda a tomar o caxiri. Parece uma coisa simples, Manuel de Lupe, mas o que ele, no fundo ele disse, Roque, tu está vindo para um outro mundo, para uma outra realidade, né? Tenha coragem de se despir, né? E assumir a cultura dos povos daqui. Aprenda a tomar o caxiri. Para quem não sabe, né? Porque ninguém pode saber tudo, eu também não sabia, o caxiri é a bebida dos povos indígenas que preparam através da mandioca, do milho, da batata, fazem a fermentação e tomam, não como bebida alcoólica, mas também como confraternização. Claro, se fermentar muito tempo, o teor alcoólico sobe. E, então, essa foi a primeira ponto dele. E a segunda, ele disse, Roque, ame esse povo. Então, para responder, eu estou sendo prolixo bastante, mas para dizer, a partir daquele dia, eu tinha levado canhima, cuia, bomba especial, que os amigos me deram, né? Acabou de estar aposentado, né? Porque eu tomo chimarrão, mas não faço mais, porque eu entendi o que o então arcebispo de Manaus pedia, né? Claro, Você claro. viva como o povo daqui, e pronto. A missão é a encarnação. Então, por isso, que eu tomo chimarrão, mas não compro erva e nem faço na minha casa. Se o senhor vier aqui, traga o chimarrão, tá bom? Tá bem, não. Mas eu ia brincar com o senhor, porque o senhor tinha um time de futebol de preferência quando estava aqui. Trocou por um time aí da região? Não, eu até deixei de torcer depois desse timezinho do Sul, que foi para São Paulo, ganhou no São Paulo, foi para o México, ganhou lá no México, foi para o Japão, ganhou no Barcelona e eu parei de torcer. Não vale mais a pena, né? Não vale a pena, tem razão. A gente nem vai citar o time agora aqui, né? Não convém. Para não envergonhar o Lupe, a gente não vai citar o time, né? Não vamos citar o time. Dom Roque, me diga o seguinte, a sua primeira experiência como missionário não foi essas saídas daqui da região. A sua primeira experiência como missionário foi aqui dentro de Pelotas. Foi dentro do Pestano. Que lembrança o senhor tem dessa época? Nós temos que lembrar com muito carinho, por exemplo, o nosso saudoso professor, presbítero Cláudio Lopes. Muito carinho. Porque mesmo com todas as divergências que a gente tinha com ele foi, sem dúvida, alguém que nos ajudou a pensar pastoral num conjunto. E, sobretudo, caminhar na perspectiva do diálogo com os movimentos populares e com outras frentes. Eu lembro também, eu estou um pouco cansado e esquecido, porque a gente fica velho, eu sou de uma família de pessoas esquecidas, da professora de serviço social, a professora Vani, se não me engano, né? Vini, isso, correto, perdão. Que foram também pessoas que nos ajudaram muito, era medicina, serviço social, psicologia, nós da filosofia, seminarista, foi uma experiência muito bonita. E do Pestano foi também assim, a gente sentir o que é realmente o transporte público, né? Porque a gente saiu do seminário, depois lá debaixo do Navegante para chegar no Pestano era um desafio, a gente sentiu o que era a questão do saneamento básico, né? A falta de assistência, né? Então, tudo isso. Eu acho que foi um aprendizado, o senhor fala com muita propriedade, que realmente foi um aprendizado para quem chega de uma experiência muito colonial, numa cidade que já vai crescendo
como é o caso de Pelotas, que cresci na época, as periferias, que foram também lugares da presença e da manifestação de Deus para conosco, que queríamos nos preparar para a vida sacerdotal. A Oyara está lhe mandando boa noite, a Jandina está dizendo parabéns, Dom Roque, bela explanação, seja bem-vindo. Vanderlei Novak, muito boa noite. Elinice Nunes, amém, Dom Roque, temos 2 lindos filhos. E a Oyara Len, muito bom ouvir Dom Roque. Lupe, por favor. Dom Roque, sobre a atual arquidiocese aí de Porto Velho, para nós que estamos longe, assim, como é que é a estrutura, como é que é o atendimento, a questão da quantidade de padres, como é que é um pouquinho essa realidade que o senhor pastoreia por aí? Deixa eu... Quanto tempo nós temos? Eu queria dizer uma coisa que talvez você já falar, mas como eu mesmo missionário, eu acho muito importante eu dizer aqui, já que temos tanta gente, e também temos aí jesuíta no meio, que são os homens da intelectualidade, que nos ajudam a pensar e tudo. Nós não podemos esquecer que a Amazônia brasileira, que vivia aquela... No fundo, nós tínhamos quase que 2 países, né? Do Maranhão para cá era um país, do outro para lá era outro. E aí, com o Marquês de Pombal e a expulsão dos jesuítas, que estavam muito presentes aqui na Amazônia, não foram só os jesuítas que deixaram a região, muita gente deixou. Então, até 1892, toda a Amazônia só tinha um bispo, o bispo de Belém, que, além do Parque Brasil, tinha além mar, aquela parte de Funchal lá do coisa, e até o Maranhão. Então, você imagina nessa extensão continental para um bispo. Somente em 1892 é que a Santa Sé, né, cria a Diocese de Manaus. E ali começa a tentativa de uma retomada da igreja na região, com a criação das prelazias. A primeira prelazia nesta região foi a prelazia de Santarém, em 1903, confiada aos freis franciscanos. A segunda prelazia foi a então prelazia do Rio Branco, que é o atual estado de Roraima, porque vocês que são estudados, livros sabidos, como diz o povo, o atual estado de Roraima até 1943, quando então Dr. Getúlio Dornelles Vargas criou os 4 territórios, pertencia ao estado do Amazonas. Então, a segunda prelazia era a prelazia do Rio Branco, né, que é o atual estado de Roraima, criada em 1907, e confiada aos monges beneditinos que vieram daquela região de Bruges, da Bélgica, para Roraima. Fizeram um trabalho louvável até 1948. Depois, por razões que aí a história vai dizer, não vou entrar no caso, eles foram retirados e confiados a prelazia aos missionários da Consolata. Depois, a terceira prelazia foi a prelazia do Alto Solimões, confiado aos freis capuchinhos, daquela região de Assis, lá da Úmbria, confiado aos freis capuchinhos. Ainda lá na divisa com Colômbia e Peru, hoje a sede oh meu Deus, do céu, dá um branco, na sede da diocese, meu Deus do céu, agora não vem o caso de... Não tem problema, depois vem. Depois, a quarta prelazia foi Tepé. Tepé, em 1911, confiada aos missionários espiritanos, e continua a prelazia ainda, Tepé, né? Os espiritanos, né? E depois, a quinta prelazia foi a prelazia do Rio Negro, o São Gabriel da Cachoeira, onde está o nosso irmão, o Dom Edson. Dom Edson. Pelotas, foi professor da Católica, ajudou muito na formação do clero ali em Pelotas, né? Dom Edson Tasqueto Damiano. E assim foi. A prelazia de Porto Velho foi criada em 1925, eu já vou pular para não ficar demais,
confiada criada em 1925, que pegava parte do Amazonas e parte do Mato Grosso. Por quê? O atual estado de Rondônia foi criado também como território em 1943, chamado Território do Guaporé, do Rio Guaporé, que faz a divisa com a Bolívia. Mas depois, por causa de Marechal Rondon, passou a ser Rondônia. Depois, em 1929, foi criada a segunda diocese desta região, que abrangia o território de Porto Velho, que foi a diocese de Guajará-Mirim, na divisa com a Bolívia, né, a 360 quilômetros. Em 1979, a diocese de Ji-Paraná. Bom, depois do desmembramento, a arquidiocese ela tem uma extensão de 84.400 e poucos quilômetros quadrados. Nossa. Mas só para os senhores entenderem que lá em Roraima eu dependia de 4 tipos de transporte. E aqui no fundo também depende desses 4 tipos. Transporte aéreo, com pequena aeronave, né? O barco, fluvial, transporte fluvial, máquinas potentes, ou seja, esses carros 4x4, e a tração animal, né? O burro, meu burro sou eu mesmo, o cara tem que caminhar a pé mesmo, não tem como ir. Então, essa é a realidade, né? E nós hoje temos 13 municípios, mas só o município de Porto Velho, ele tem uma extensão de 34 mil quilômetros quadrados. 34 mil quilômetros quadrados. É maior que, por exemplo, o estado de Sergipe, né? É praticamente o tamanho do estado do Alagoas. É quase o estado do Rio de Janeiro. Só o município de Porto Velho. Então, hoje nós temos uma realidade assim muito mista. A presença dos religiosos, nós temos 10 congregações religiosas com paróquias, a maioria das paróquias estão confiadas às comunidades religiosas, e também igrejas irmãs. Nós temos hoje, estamos suplicando, inclusive eu estou sonhando, né, de contar com ajuda, 7 igrejas irmãs. Novo Hamburgo com 3 padres, Caxias do Sul com 2, Mariana com 2, Brasília com 2, Niterói com 2, Campos com 1, e depois também temos um padre da Bélgica, né, que está aqui conosco e é o nosso atual vigário-geral. Então nós temos um número de padres insignificante, a população praticamente 900 mil, nós temos 52 padres. E padre diocesano, eu tenho 13 padres. 13 padres. Agora, menos o bispo de Humaitá, que sabe do seu ordenado, eu vou ficar com 12. Agora, temos, assim, uma experiência muito bonita, porque o que aconteceu logo após o Vaticano II, Medellín, na região amazônica, a Igreja da Amazônia, se reuniu em Santarém, estabeleceu algumas coordenadas. Entre elas, foi uma igreja de encarnação, a formação do povo de Deus e, sobretudo, né, o grande investimento na questão de valorização das culturas locais. Então, hoje nós temos muitos lugares, tanto em Roraima, onde estava, e aqui, que o padre chega 3 vezes no máximo por ano. Mas as comunidades vão caminhando. Então, por isso que o Sino da Amazônia, Lupe Manuel e Augusto e demais que nos acompanha, foi muito importante. Foi muito importante. Eu acho que o Papa Francisco teve uma coragem muito grande, né, de convocar um sínodo, de sustentar esse sínodo contra tantos ataques que ele sofreu, né, e levar para frente. E aí nós temos o documento final, que para nós é muito importante, e as palavras do Papa foi isso. O Papa não chamou para Roma especialistas, né, de governo, ministros, doutores e doutoras, chamou o povo de Deus, ribeirinhos, quilombolas, gente atingida pelas barragens, indígenas, e o Papa diz, esse diagnóstico é uma riqueza, nós não podemos esquecer ele, temos que valorizar. E ele se coloca também na exortação pós-sinodal, querida Amazônia, naqueles 4 sonhos que são muito interessantes. A gente não entendeu, né, no começo, muita gente não entendeu no começo o que o Papa queria nos dizer. Primeiro, desvalorização do documento final, e depois também a questão do sonho, o sonho plural, né? Nós somos pluri, né?
o sonho social, o sonho ecológico, né, e o sonho eclesial. Né? Então, eu acho que nós estamos, assim, com uma grande riqueza. A criação agora, eu estou pulando de um lado para outro, Lupe e Manuel, mas vocês me botam no prédio onde eu tenho que falar. Então, agora da Conferência Eclesial, né, da Amazônia, é importante, porque o Papa está valorizando muito esse passo que está se dando, porque nasce, brota de uma experiência feita na preparação do sínodo, que envolveu-se mais de 87 mil pessoas, rodas de conversas, seminários, né, assembleias, que foi uma riqueza, né? Foi uma riqueza que aconteceu, foi realmente um kairos. Então, esse é um pouco o retrato. Agora, nós lembramos uma música antiga, né? Nas comunidades: Senhor, quanto mais caminho, mais vejo aumentar a estrada. Aumentar a estrada. É verdade. Então, o atendimento, há muita necessidade. E eu nunca esqueço, quando conversava com o Dom Gênio, que ele era o presidente da Comissão Episcopal da Amazônia, depois que eu voltei de Moçambique, ele dizia, porque ele andou bastante, dizia: dói ver comunidades que passam tanto tempo sem a celebração da Eucaristia. Dói muito. E por isso que ele se empenhou muito, Dom Gênio, por isso que eu tenho profundo respeito, sempre tive muita liberdade, até mexia com ele, né? Mas muita consideração, respeito, né, por esta compreensão de que a Amazônia também é um lugar teológico, um lugar onde Deus se manifesta. Dom Roque, o senhor perguntou qual é o tempo que nós temos. Nós normalmente fechamos em 1 hora, nós estamos com 44 minutos, né? Nós temos mais 15 minutos. Mas eu queria comentar com o senhor o seguinte: olha, Maria Fani, achei que o Padre Roque, ela está lhe chamando de Padre Roque, aqui ele botou P. Eu sou há 34 anos, Padre. Padre Roque não era tão falante, mas Dom Roque fala muito, que maravilha, como é bom ouvir, contar suas andanças, suas histórias, missão, mudança de hábitos. A Dianira diz assim: como é bom ouvir esses missionários. Semana passada foi o Padre Sérgio, hoje Dom Roque. O Padre Ayrton Machado Guzmão, de Bagé, né? Padre Ayrton, diocese de Bagé, acompanhando. Eduardo Neves, que quis ouvir Dom Roque. Depois do Eduardo, a Jane Cristina, é uma benção ouvir o Padre Roque. Roberto Barbosa, Padre Roberto Carlos Barbosa, da diocese de Bagé. Que bom! Padre Ayrton e Padre Roberto, bem-vindos à nossa live. Dom Roque, o senhor tem uma atividade muito forte no CIMI, Conselho Indigenista Missionário. O senhor já foi contando, né? E o senhor recuperou agora um pouquinho os documentos do Papa, né? E na Fratelli Tutti, agora o Papa recupera um pouco dessa questão cultural, né? Ele inclusive chega a citar, falar a respeito dessa questão indígena, né? no documento, né? E da questão do respeito à cultura. Né? Eu gostaria, porque como nós dissemos para o senhor, a gente não faz, né? O senhor está contando uma série de histórias, as pessoas, pelo que estão dizendo aqui, estão entendendo e estão gostando, né? Porque estão começando a ter uma visão do que seja, né, essa região onde o senhor está trabalhando. Do senhor, né, como integrante e trabalhando como presidente da Comissão Indigenista Missionária, né, as suas experiências, assim, de chegar numa realidade, o senhor esteve na África, né, trabalhando com uma população bem diferenciada, e aí foi para ir trabalhar com a população indígena também, né? Com uma parte da população que o senhor atende é a população indígena. Como é que é essa experiência, assim? Como é que o senhor explica isso para alguém que nunca esteve na Amazônia? Bem, Manuel, o senhor não gosta que chame o senhor, mas eu tenho que chamar o senhor, porque o senhor é um homem estudado, sabido, lido. Tá. Como eu vou dizer assim, tudo é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. E eu também louvo e bendigo a Deus por isso, né? Por isso. Eu posso dizer, por exemplo, em Roraima, nós temos lá, na Diocese de Roraima, na base de 15, 16 grupos indígenas maiores. Depois tem os pequenos grupos étnicos que foram se mantendo, se escondendo aqui e acolá. Então, nós não tínhamos missionários em todos os grupos, em todas as etnias, mas tem experiências assim que sempre eram muito ricas, né? Aquilo que se sabe, por exemplo, a Raposa Serra do Sol. Eu tomo a Raposa porque lá foi o momento assim que eu cheguei, recém tinha sido homologada
terra indígena Raposo Serra do Sol. Tanto é que o conflito se arrastou até 2009, em ações judiciárias no Supremo Tribunal Federal. Eu nunca esqueço que, em 2007, um repórter da Rádio Brás, de Brasília, andou por lá e, no final de tarde, ele chegou, disse que queria conversar com alguém aqui, disseram que aqui mora o bispo, tá? E eu, naquela época, ainda hoje, eu nunca vou numa conversa com gente que tu não sabe bem de onde é que vem, o que traz, o que não traz, sozinho. Era com o juiz, era com o desembargador, era com a Polícia Federal, era com o Ministério Público, eu nunca ia sozinho. Eu sempre levava alguém junto, um leigo, um padre, alguém para a gente ficar mais ou menos tranquilo naquilo que se ia dizer e aquilo que ia ser falado. Aí eu chamei o padre que morava lá na Prilancia, junto com o Edson, comigo, e mais o padre Ronaldo, e tinha um seminarista lá, não era o caso naquela época, e ele me disse assim, não é coisa muito longa, eu queria fazer uma confissão. Eu digo, mas confissão? Não, eu queria fazer um desabafo, porque eu cheguei aqui em Roraima, trazendo tudo na cabeça aquilo que se ouve na grande mídia, que os índios são isso, são aquilo, que a igreja faz isso, que o CIMI faz aquilo. E eu fui para a comunidade tal, comunidade do Limão. Eu passei lá um dia, e no final da tarde eu fui entrevistar o velho catequista. E coloquei a primeira pergunta mais ou menos assim. Por que vocês querem a terra única, né? Sem ser divisão? Terra única. Porque o índio já está na universidade, o índio usa computador, o índio celular, está bem integrado. E o velho catequista teria respondido mais ou menos assim, olha, meu filho, eu criei aqui na aldeia um tamanduá. Por 3 anos eu dei leite de vaca. Mas no final de 3 anos ele se transformou em um bezerro. Continua uma tamanduá. O que o velho catequista quis dizer para o repórter? Deixa o índio ser índio. Né? Deixa ser ele, né? Deixa ele ter a autodeterminação. Isso é constitucional. É a Constituição de 88 que dá isso. Né? O Estado brasileiro quis pagar essa dívida com os povos originários. Aí depois ele diz assim, mas há muita crítica, né? Há muita crítica com a relação do trabalho da igreja, dos missionários, tudo. É verdade que os missionários ensinaram guerrilha para vocês, deram arma para vocês lutar contra o exército, contra os fazendeiros? Não, os missionários não fizeram quase nada conosco. Eles ensinaram alguma coisa. O que ensinaram mesmo? Pergunta o repórter. Primeiro, que nós também somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Segundo, que a gente não precisa ter vergonha da nossa língua. Essa nossa língua foi Deus que nos deu, e nós temos que preservar ela. A questão da língua, muito importante. Terceiro, que essa terra nos pertence, porque nossos antepassados viviam aqui há 3, 4 mil anos, e nós temos que cuidar dela, porque nós vamos perder. Isso, só isso, não fizeram mais nada, não fizeram mais nada, só isso. Para dizer, eles entenderam que a missão da igreja, mais que dar uma norma, né, um manual de normas, né, de moral, dar um código de leis, a igreja tinha que se encarnar, né, viver e assumir, né, aquilo que diz lá no Vaticano II, o Gaudium Spes, as alegrias e tristezas, o sonho e sofrimento dos homens e das mulheres de hoje são as alegrias, tristezas e sofrimento da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa experiência de gratidão do povo, dos povos indígenas, com o trabalho que a igreja fez na preservação dos seus territórios, não há dinheiro que pague, Manuel, e que nos acompanha, não há dinheiro que pague. Por exemplo, né, o caminho, né, eu tive a oportunidade, eu fiz uma visita pastoral numa missão chamada Maturuca, 45 dias, e por cargas d'água, o bispo emérito que faleceu agora, no ano passado, ele chegou em Roraima sem avisar. Aí os padres que estavam na casa episcopal, que moravam lá, nós morávamos em 5, me avisaram, daí eu dei um jeito de voltar, e ele disse, o pessoal, quando soube que deu mal, tem que vir aqui. Aí, tá bem, combinei com ele, contratamos um voo, né, porque a idade dele não permitia andar de carro, 300 quilômetros de estrada assim,
E aí ele foi para ficar uma semana, que era a conclusão da missão, e eu voltava. Então, quanto isso, Manuel, para dizer, naquela celebração final, uma senhora, falando na língua macuxim, entregava uma pequena panelinha de barro a Dom Aldo, e eu ficava perto de um tradutor, porque quando fala na língua, num lugar que tem 15 grupos diferentes, tu não consegue aprender, ainda mais a minha situação de mal de ouvido, e um pouco preguiçoso também. E aí o tradutor ia me dizendo, ela disse mais ou menos assim, Dom Aldo, nós sabemos que o senhor não pode carregar muita coisa no avião, mas nós pedimos que o senhor carregue essa panelinha. Leve lá para a Itália, em Turim, onde o senhor está, bote na capela lá, quando o senhor reza, porque aqui vai a nossa gratidão. Porque o senhor foi o homem que nos ajudou a reconquistar essa terra que nós já tínhamos perdido. Essa terra está cheia de sangue. O senhor sabe quanta gente foi morta aqui. Mas está cheia também de esperança e de gratidão por todo o trabalho que a missão fez conosco. Então, repito, o Manuel Lupe, não há dinheiro que pague isso, não há como descrever isso, não tem como você fazer, você carrega para o resto da vida. Então, a experiência é isso, né? Então, eu sempre digo para os missionários, seja aqui, seja do Cine, que a nossa presença não é para estar num patamar acima, é presente de irmãos e irmãs que têm a coragem de sentar juntos e discutir, né? E traçar caminhos aonde eles sejam os sujeitos, os protagonistas da sua história, e também respeitando a diversidade, a espiritualidade, tudo. Nós não podemos, repito, entregar um manual de código de normas, né? Não podemos, né? Temos que dar a possibilidade, como diz o documento da igreja, perceber as sementes do verbo presente nisso. Então, eu poderia contar N experiência. Uma outra experiência, que eu fui assim, nós chegamos na missão no meio do povo romano, 1h30 de voo, e quando a gente ia, porque tudo é muito caro, né? Os voos são caros, barco é caro, tudo. Então a gente tem que sempre pensar em fazer as viagens de acordo, né? O voo vai e volta, depois vai te buscar, e é um custo. Entendeu? Nós chegamos lá e o pessoal da missão, as irmãs, os padres disseram, os leigos, olha, faleceu uma liderança a tantas horas daqui, nós temos que ir lá, todo mundo sabendo que vocês chegavam. Era a irmã superiora, era mais o padre superior da consolata e eu. E eu perguntei, digo, quanto tempo de viagem? Não, nós vamos demorar umas 7 horas, mas o povo Yanomami faz em 4. Claro, habituado no meio da selva e tudo. Aí você quer carregar mochila, essas coisas, cruzando, pulando do igarapé, subindo, descendo madeira, e aí dos animais. Eu cheguei lá nessa comunidade e realmente chegamos em 7h30 de caminhada. E aí eu cheguei lá calado. Eu disse para o padre da missão, padre, eu não tenho condições de chorar ninguém. E ele falou para a comunidade, né? E aí eu fui tratado assim, como se eu fosse uma personalidade. Ou seja, fizeram no barracão, que os Yanomami vivem dentro do mesmo barracão, colocaram uma rede e acenderam um foguinho lá perto, e uma pessoa passou a noite inteira do meu lado, lá, né? Qualquer movimento que fazia, estava lá. Né? Então, esse tipo de experiência, irmãos e irmãs, são experiências que nos ajudam a perceber a acolhida, como Deus se manifesta de maneira tão forte no meio desses povos que muitas vezes nós ignoramos e condenamos. Essa é uma expressão que está no documento da Igreja da Amazônia, de 1974, depois de Santarém, em 72, se reuniram em Manaus, eram os bispos da Amazônia, e escreveram isso. É uma realidade que nós não conhecemos e condenamos. Então a gente precisa conhecer. Por isso, deixe o chimarrão e aprenda a tomar o caxiri. Muito bom, muito bom. Dom Roque, nós vamos ter que lhe agradecer, nós estamos chegando já na nossa hora de entrevista, até porque a rádio amanhã começa às 8 horas a transmitir e termina logo antes da missa, das 9 horas de Aparecida, né? Mas nós vamos fazer uma sequência assim, Dom Roque. O senhor deixa uma mensagem, eu vou fazer uma mensagem, o Lupe vai fazer uma mensagem, eu vou fazer uma mensagem, e aí o senhor nos dá a bênção. Pode ser? Pode ser. Tá? Eu vou agradecer a Marilu, a Maria Fani, ao Padre Martinho, que mandaram mensagem, aos leigos religiosos e padres que estão nos acompanhando, muita gente acompanhando, que bom, né? Elogiando, comentando
a respeito do conhecimento que estão tendo da questão das missões, né? E depois eu quero falar a respeito também. Então, por favor, Dom Roque, a sua mensagem final. A mensagem de gratidão a todos vocês que tiveram a paciência de acompanhar esse bate-papo. Hoje é live, né? Eu não sei bem o que significa isso, mas sei que o título aí é partilhando, né? Então, isso. Aproximar. Gratidão também ali à Arquidiocese de Pelotas, que também por alguns anos nos ajudou lá em Roraima com o envio do padre Sérgio, né? O popular Serginho, que foi uma presença de bênção. E sempre dizer assim, né, que nós somos aprendizes, né? E a expressão de Jesus, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, é muito focada para nós, né? A missão não é fazer aquilo que eu quero, mas é ter a capacidade de caminhar com quem está aqui. Sozinho eu posso chegar mais rápido, mas junto com os irmãos e as irmãs eu posso chegar mais longe. Então eu queria lembrar que a missão de todos nós, a temática desse mês, eis-me aqui, envie-me, e lembrar que o ano passado era batizados e enviados. Nós somos enviados, sim, para sermos testemunhas da misericórdia e do amor de Deus. Louvo e bendiga a Deus, porque eu, na minha pequenez, na minha pobreza, sempre fui agraciado com grandes testemunhos de cristãos, seja bispos, seja padres religiosos, mas o povo de Deus. Sou muito agradecido. Concluo dizendo que quando saiu aquela transferência para Roraima, em 2005, eu andava meio cabisbaixo e tudo, e uma senhora muito idosa, lá da comunidade de São Francisco, em Pinheiro Machado, me convidou para tomar um cafezinho, porque eu andava a pé, e ela percebeu um pouco meu desânimo, a minha falta, talvez, de alegria para esse passo, e ela disse: Roque, vai tranquila, vai tranquilo, Deus está te esperando lá. Então, Deus nos espera em toda parte. Amém. E nós temos a graça de podermos testemunhar isso. Muito obrigado. Obrigado, Dom Roque. O senhor vai voltar depois para nos dar a sua bênção. Lupe. Eu gostaria de agradecer muito, muito a atenção que Dom Roque nos deu e ter aceitado participar desse bate-papo que brota dessa situação de pandemia, Dom Roque, né, que era a ideia de a gente poder trazer e aproveitar a pandemia para divulgar algumas ações. Então, por isso a gente tem ido às paróquias, tem conversado com os párocos, testemunhos leigos, e o pessoal vai assistindo e vai dizendo: bom, mas eu não sabia que isso acontecia, né, em São Lourenço, em Piratini, em Canguçu, em Jaguarão. E aí a gente tem essa oportunidade de ir até o norte do nosso país, né? E o Senhor nos acolhe assim e nos atende tão prontamente e com tanto carinho. Só tenho muito a agradecer ao Senhor, né, pela atenção, e agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento. Uma boa noite a todos, e aí quarta-feira que vem nós esperamos a todos novamente para seguirmos com a temática da missão, e aí nós vamos aprofundar na semana que vem a conversa com a Victória e com o Padre Domingos, que foram dois missionários que trabalharam lá no Moçambique também, lá em Moçambique, onde Dom Roque esteve, né, e vão partilhar também um pouco mais da experiência deles na próxima quarta-feira, às 20h30. Obrigado, Lupe. Na verdade, eu queria fazer um encerramento pensando exatamente o que o Padre Martinho acabou nos passando, né? O Padre Martinho colocou assim: a presença encarnada de um missionário é o melhor testemunho da nossa fé, da fé em Jesus Cristo. Né? O que vocês estão acompanhando ao longo desse mês, né, e vão acompanhar nas próximas 2 lives, é exatamente isso, né? O testemunho de pessoas que abriram mão da sua própria vida para poder fazer missão. Né? Na verdade, eu sempre ficava olhando assim, quando o pessoal olhava e me dizia assim: ah, mas o Roque está fazendo missão lá em cima, né? Porque o Roque já fazia esse trabalho dentro do Pestano, como eu alertei para vocês, mas também, né, tinha toda uma questão de envolvimento do seminário,
que a gente via que o pensamento já era diferenciado. Né? Já era diferenciado porque tinha já esta intenção, né? De ser um serviço ao povo de Deus. E a gente foi constatando exatamente isso, né? E depois todo o processo de envolvimento com a missão, com as missões, seja em Pelotas, seja lá na África, depois no norte do país, foi exatamente resultado disso que o Padre Martinho está dizendo. Quer dizer, a presença. Bom, hoje a gente está convidando vocês exatamente para isso, é para rezar por esses missionários. E é pedir que Deus dê a graça, né, de que eles tenham força para continuar esse trabalho. Né? Possivelmente no futuro a gente vai ter outras experiências, a gente vai poder contar outras coisas, né, que estão acontecendo, mas para que vocês se envolvam. Né? A informação é exatamente para isso, para que vocês tenham condições de olhar com carinho e olhar com um olhar de oração para esse pessoal. Né? Esse pessoal que está tão longe, está muitas vezes longe da sua família, longe dos seus amigos, que criam novos espaços, criam novos costumes pela graça de Deus. Né? Isso que o Padre Roque falou, eu digo, poxa, né, eu gosto muito de chimarrão, sabia que ele gostava muito de chimarrão e sabia que ele tinha trocado de hábito exatamente pelo sacrifício de alguma coisa que se gosta, pelo bem de uma causa que se quer melhor. Né? Então, olha, que bom, vamos rezar, vamos acompanhar. Olha, vocês estão tendo assim uma riqueza de depoimentos, de conversas, onde as pessoas estão contando as suas histórias. A gente não queria que o pessoal falasse sobre missão de uma forma geral, teórica, assim por diante. Mas como contou o Padre Roque, o Dom Roque, né? Experiências concretas, daquilo que aconteceu, dos acertos, dos erros, por onde andou, com quem andou, como andou, né? E com isso vai ficando na cabeça de vocês que esse espírito missionário é o espírito da nossa igreja. É aquilo que o Papa chama de igreja em saída. Dom Roque, por gentileza, sua bênção. Dom Roque, depois no finalzinho, a gente faz o encerramento, o Augusto coloca os créditos e a gente espera um pouquinho e a gente conversa reservado, tá bem? Tranquilo, tranquilo. Eu tomo a liberdade de convidar juntos para rezarmos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. E Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia, em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus unitrino, fonte de toda missão, vos abençoe e vos sustente no sim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus nos abençoe. Grande abraço. Na próxima quarta-feira a gente volta a se encontrar.